Telecast, O cara falar. Peraí, tem vinheta? Meio segundo, porra. Vinhetinha. Transição. Sou mais a do Telezinho, a da Copa São Paulo. É a mesma. É não. Vinheta de transição é curtinha, pô. O clima tá Clima dando já aula deixou aí. aqui, o clima sentiu. Tá Viu? dando aula aí. É curtinha, pô. Deixa de falar merda, pô. Essa hora, cara, só faltou dizer isso. Clima Mas trabalhou um inteligente pouquinho tava isso. hoje. Clima trabalhou Ó, um pouquinho hoje. Vou abrir o telecast aqui com o Tarcísio, tá? Tarcísio, quero sua opinião sobre o 2x1, Sport 2x1 de Salgueiro. Só para quem chegou até aqui. Sport abre o placar, leva um empate, ela placar com Juba, né? Gol de falta. Tinha tido gol anulado de Gabriel. Juba faz, leva um empate ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Sport faz o 2x1 com o jogador Ronaldo Henrique. Foi bem curta hoje minha introdução. Fala do jogo aí. Lucas, antes de Tarcísio falar, só aproveitar para dar uma situada para quem está ouvindo apenas o programa, né, na versão podcast. E hoje a gente está entregando os programas cortados para quem só escolheu ouvir a parte da análise do jogo do esporte. Nesse momento a gente está ao vivo, 1h40 da manhã. Por isso que eu falei pouco, tá? Por isso que eu falei pouco. Às 2h30 anteriores 3 horas. aqui. 3 horas fazendo um game show, né, de seletiva da Copa do Nordeste. Quem quiser assistir, está lá no YouTube. Tá? E Tarcísio foi o melhor representante do esporte na disputa. Foi para a final, perdeu a final. Tá? Atos do Náutico e João do Bahia foram os vencedores. Mas Tarcísio ganhou o prêmio de consolação de participar de um telecast que entra no ar 1h40 da manhã. Então, Tarcísio, tá contigo. Tá contigo. Rapaz. Então, primeiro dizer que pegar essa bomba este ano, né, desse horário, mas assim, o primeiro tempo foi um jogo assim em que o Sport foi dentro do esperado. Acho que não esperava nem muito mais, nem muito menos, não. Os jogos com o Salgueiro parece que ficaram meio marcados, né, a partir de agora. Os jogos com o Salgueiro parece que o Sport sempre começa a ter mais dificuldade, vira uma coisa histórica, né? Estava até vendo hoje de manhã na televisão, o pessoal comentando o histórico de dificuldade que o Sport tem com o Salgueiro. E para esse jogo de hoje, assim, o jogo praticamente, para mim, assim, foi com cara de empate. Eu acho que aquele gol no final ali, vocês vão falar do pênalti aí, né? Que, enfim, o que importa é que o jogador Ronaldo sabe bater pênalti como ninguém, né? Como queiram, né? Fred disse aí, o melhor do mundo, né? Mas Ronaldo fez aquele pênalti, mas falando sério, ele tem tido uma perfeição muito grande, né? Bateu vários pênaltis em decisão, né? Esse jogo de hoje. Eu tô com medo, Tarcísio, do dia que ele vai perder, a hora que ele vai escolher para isso acontecer. Então, eu tô sentindo que. O Cássio, e o pior é que eu me lembrei, tu falou agora o dia que ele vai perder, eu tô me lembrando agora do Sport Salgueiro do ano passado, que foi Sabino, né? Que perdeu. Daquele jeito. Não, mas aquele estilo de Sabino demorou demais para perder. Aquele estilo ali, pelo amor de Deus. Verdade. E aí, assim, primeiro tempo o Sport teve um pouco mais de posse de bola, conseguiu ainda se impor um pouquinho. É bem verdade que esse campeonato pernambucano, ele tá assim, tá com a cara assim do Sport sobrar. Porque assim, Santa Cruz e Náutico, eu assisti o jogo, eu tive a oportunidade de conseguir ver o jogo quase todo. E assim, apesar de ter sido um jogo animado, ter sido um jogo bem, bem interessante de se ver, assim, são dois adversários ainda muito fraco tecnicamente. É difícil até acreditar que possam fazer frente ao Sport. Claro, né? Jogo decisivo, às vezes uma partida só, né? Uma semifinal ou 2 jogos na final, mas assim, o Sport está muito na frente. E fazer esses pontos agora vai ser muito importante, porque o próximo jogo já é com o ABC, né? Que é a Copa do Nordeste, sábado. Mas assim. Que é quando o ano começa, né? Recomeça para valer. Isso mesmo, Fred. E assim, teve o gol anulado, né? O gol anulado já mostrou que o Sport tinha força para conseguir chegar na barra, né? Gostei também do público, assim,
visualmente, eu não cheguei a ver os números, né? Mas gostei do 2.000 e pouco. Pronto, gostei dos números do público. Eu estava meio com saudade, né, de ver os estádios do interior. Mas está sem todos com a nota, né? Poderia até ter mais. Todos com a nota ainda não foi. Os estádios sendo usados, né, Fred? Porque assim, você vê Maguari, Salgueiro, Central, Porto, essa galera jogando no estádio dele é muito importante. Assim. E eu que sou aqui de Vitória, né? Sou aqui de Vitória de Santo Antão. Aqui a gente sofre demais, porque o Vitória e o Veracruz, olha, faz um bom tempo que não tem estádio, né? Tarcísio, essa sua fala sobre os estádios, eu fiquei, quando o Sport estreou com o Maguari, eu ainda olhei no Google a distância de Bonito e tal, mas a verdade é que hoje em dia, né, muitas frentes de trabalho não é mais tão fácil como já foi. Eu cogitei demais também, viu, Fred? Porque eu tô com saudade de ir para esses estádios e tal, e espero que ainda... Tem 2 joguinhos de Caruaru, Porto Sport e Caruaru City Sport. Espero que ainda esse ano eu veja um joguinho aí, um joguinho na Copa do Nordeste, porque dá uma saudade mesmo desse tipo de partida, né? Que eu ia mais assim há 15, 20 anos, né? Até contei, acho que foi na live de ontem, né? Que eu cheguei atrasado de jogo, fui para um jogo, acho que foi Limoeiro, cheguei lá, o Sport perdendo, Nossa Senhora do Ó, na verdade, Nossa Senhora do Ó. Cheguei lá, o Sport perdendo por 2-0, estacionei o carro, o jogo foi 2-2, eu saí com 3 pontos, né? Porque Fred, sobre um ponto que Tarcísio falou, esse do estádio é interessante também, eu vou falar daqui a pouco, mas para não ficar muito para trás, quando ele falou do Sport sobrar, isso pode acontecer, mas, e Tarcísio trouxe, mas assim, é um sobrar parcial, porque é sobrar no tudo, assim, o mata não tem como sobrar, não se sobra em mata-mata, assim, não tem como. Na fase classificatória, talvez o Sport, ele foi muito importante, inclusive, esse gol de Ronaldo para vencer esse jogo, porque senão seriam já 2 empates em 3 jogos. Mas, assim, na fase classificatória, tem uma chancezinha de fazer uma boa campanha brigando sem... Porque o Sport, pelo menos esses últimos 2 jogos, contra a Petrolina e hoje contra o Salgueiro, está com ritmo de jogo que há alguns anos o Sport não tem no Campeonato Pernambucano. Sobretudo nas primeiras rodadas. Assim, parece um time mais interessado em jogar competição. Acho que vai ser o mesmo ritmo jogando a Copa do Nordeste. Faz algum tempo que isso não acontece. Seja pelo regulamento, seja porque, já disse aqui, seja porque ficou muito tempo de férias, porque o treinador está estreando agora, não teve nem amistoso. Seja qual for o motivo, o Sport está iniciando em termos de ritmo de jogo, não é nem de desempenho técnico especificamente, mas de ritmo de jogo, com algum tempo que eu não via. E esse resultado foi muito importante para deixar o ambiente completamente pronto contra o ABC. Aí, obviamente, o jogo mais duro, o ABC que vai ser o adversário do Sport na próxima Série B e tal, mas tem uma chance de começar algo que o Sport não faz há algum tempo. Ir bem, ou pelo menos tentar ir bem, em 2 competições simultâneas. Porque ano passado foi na Copa do Nordeste, mas não foi no Pernambucano. Em 2021 não foi nenhuma coisa nem outra. Depois passou 2 anos sem jogar. Em 19, 18. Aí você corta para 17, a última talvez seja 17. E o time é campeão pernambucano. Chega à final da Copa do Nordeste, ainda avançou na Copa do Brasil, na Sul-Americana, jogou 5 campeonatos simultâneos. Teve um momento que ainda teve a Série A. Então, assim, já são, fala de cabeça aqui, acho que são 6 anos onde o Sport não tem, no início da temporada, alguns anos nem teve a oportunidade, na verdade, de tentar ir bem simultaneamente. Porque ainda teve nessas temporadas, Cássio, a Copa do Brasil para agravar todas as crises que o Sport semeava. Porque poderia não ser um fator para agravar, mas foi porque o time caiu 4 vezes seguidas na primeira fase. E nesse agora, pode até ser que caia de novo, entre aspas, na primeira fase para o clube, né? Mas já não é mais a primeira fase da competição, né? Vai ser já... Isso. E aí vai ser com um time pesado, já é outro contexto, né? Então, é um contexto completamente diferente. E nesse momento não vira um peso que já estava virando um drama. Já é um drama para o Sport. Já é um drama. Então, esse início de ano, depois daquele empate com o Maguari, onde foi buscar no Fizil também, né? Fez um gol aos 40 do segundo tempo, hoje faz aos 47. Contra o Petrolina foi tranquilo, mas, querendo ou não, foi buscar os resultados. E só foi buscar os resultados assim porque nessas partidas o Sport
está no ritmo que não costuma ter nos últimos anos, não costuma ter no Pernambucano. Isso eu considero positivo. Então, Cássio, pegando daí, né, dessa sua análise do que Tarcísio falou também, eu fico no meio termo aí entre os dois, tá? Eu acho que é possível sim sobrar no mata-mata e sobrar na decisão. Tamanha diferença, não é nem a diferença que existe hoje, é a diferença que pode se chegar. Porque o Sport tem um time que já veio pronto, né? Uma base que já veio pronta do ano passado. O Anderson é um treinador muito conservador, não é um treinador ousado, é um treinador que sabe pegar uma base, sustentar aquela base e mexendo aos pouquinhos. Ele não é um treinador de revoluções, né? Ele é um treinador de ajustes. E aí você percebe claramente que ele está experimentando onde podem vir ajustes. E é por isso que eu vejo algumas pessoas, como é que não bota Paulinho? Como é que coloca Everton? Veja só, terceiro jogo da temporada, um jogo em cima do outro. A gente tem que estar com a cabeça muito tranquila e muito aberta a entender que tudo passa sobre o prisma da experiência. É claro que ele quer ganhar os jogos. Ele deu demonstrações claras de querer ganhar os jogos com um tipo de mudança, com tudo, mas é preciso fazer experiências. Eu não achei que foi um absurdo colocar Everton de ponta. Eu não achei que foi um absurdo. Tá? Porque talvez fosse muito desgastante, dar muito tempo ou a Labandeira ou a Wanderson, sabe? E aí você vai de Everton. Eu acho que a gente não pode criar uma onda, né? Que já tem Paulinho, que vai vir, que está vindo com a grande campanha na Copa São Paulo. Não pode criar uma onda de atropelar algumas etapas, porque eu acho que diferente de 2022, porque eu estava conversando com o Inácio, né, que o Inácio sempre assiste nossas lives, deve estar assistindo não ao vivo, né, porque a gente já está muito tarde, mas deve estar assistindo, né, depois na versão que fica no YouTube, e ele estava mandando mensagem para mim dizendo o seguinte: porra, ano passado foi Jaderson, foi não sei quem, e Paulinho sempre era preterido. Eu acho que a gente tem que saber separar. Porque eu vejo hoje que tanto o Labandeira, quanto o Wanderson, quanto o Edinho, quanto o Gabriel, que chegou muito bem, como o Wagner Love, eles têm muito mais motivos para jogar do que para serem reservas. Eu acho que Labandeira não pode. Labandeira, por exemplo, não começou no mesmo ritmo e com a mesma eficiência que ele teve ano passado. Aí tu vai encostar o cara no banco e colocar Paulinho para jogar na frente dele? Eu acho que também não é por aí. Eu acho que a gente tem que entender. Não dá para ser Thiago Lopes também, né? Que aí entrou no final tal. Mas não podia ter entrado. Não podia ter entrado, eu concordo. Como o Kaique não está entrando. Veja só, Kaique não entrou. Não, Thiago Ou seja, aquele teu papo do erro acabou, né? Não acabou não, Cássio, porque entrou com o apagar das luzes do jogo, né? Veja, para mim, Anderson teve 2 erros no jogo de hoje. Um foi esse, Thiago Lopes ter entrado, e ali era Paulinho, para mim não tem dúvida. Mas aí quem iria para o meio? E a demora como é? Quem iria para o meio? Porque já não tinha mais. Me fugiu o nome do jogador do Fortaleza, que estava no meio ali, Matheus Vargas. Juba, já tinha saído que Juba poderia fazer o meio, não tinha mais ninguém para fazer o meio. Juba saiu para entrar o próprio Thiago, né? Então poderia, mas ok, exatamente, Juba saindo, não dava para. Quem é que ia fazer o meio? Wanderson? Então tem muito isso também, sabe, Lucas? Não tinha ninguém para fazer o meio. Ele demorou a mexer. Não essa, mas a outra substituição ali, eu acho que ele demorou a mexer. Podia ter lançado os caras ali mais cedo. Mas também, como esse trabalho... vai jogar 200 partidas agora, tá? Eu acho assim, vamos analisar, eu acho que sobre Anderson, vamos analisar o que é que ele concluiu desses 3 jogos para sábado. Porque se ele me jogar Thiago Lopes faltando 20 minutos sábado, aí ele concluiu caminhos errados. Tá? Mas eu ainda estou muito tranquilo quanto a isso. Muito cuidadoso com o recebimento
do elenco da Copa São Paulo, que vai haver uma pressão enorme para que eles sejam lançados no time Primeiro de titular. tudo, os Eles caras sejam vão ter que lançados descansar. não, Fred, que eles sejam incorporados. É diferente, não acho que eu discordo de você. Eu acho que é uma pressão que eles sejam incorporados. Ninguém, não acho que pessoas racionais vão querer que o esporte passe a ter Mas vai, 5 cara. caras da Pelo amor base. de Deus. Vai. 5 Vai não, mas querer. 3 vai. Pessoas Mas 3 racionais. Mas eu não tenho racionais assim. Então, tudo bem. Então, beleza. Ô, Veja, Cássio, você acha que havia hoje essa necessidade tão absoluta de colocar Paulinho em campo? Eu acho que não tinha vejo. por sequência, porque muitas pessoas acho que é um pensamento legítimo. Acho que tinha. Sequência, o cara jogou, entrou bem. Por que não dar uma sequência para esse cara? Por que dar uma outra oportunidade Era para melhor colocar Paulinho do que Wanderson. Mas não é Thiago Lopes. Não vamos citar Thiago Lopes, porque Thiago Lopes entrou no meio, pô. Entrou no meio porque o treinador quis entrar. Entrou no meio porque foi o que o treinador quis. O treinador poderia ter pensado o time de outra forma para usar o jogador, Fred. Assim. Isso. Veja, mas Entrou no meio porque ele quis que o entrasse. Matheus Vargas saiu morto. Juba foi fazer o meio, saiu morto. Então, beleza. Então, pronto. A conclusão é que tem que ser Thiago Lopes. Pronto. Então, não podia ser Pedro, podia ser Ítalo. Eu não sei se tem alguém da base meia que estava no banco. Mas não seria Paulinho ali. Paulinho seria ou no lugar do Wanderson, quando entrou, ou no lugar de... O Fred. E aí eu vou trazer a discussão da Copinha para agora. Se a Copinha tivesse acabado, o time já tivesse aqui, a cobrança tinha que ser Juan Xavier. Esses caras, vai existir uma cobrança para esses caras. Ó, para mim são 4 caras. 3 vai ter uma cobrança, acho que forte para os caras entrarem. Isso só seria ruim se os caras fossem Fábio ruins, e Lucas. E os caras sendo bons, isso não é problema não, pô. A Ju vai ter uma cobrança, mas a Ju a turma respeita, sabe, ali, a dupla de zaga. Respeita. Se bem que, enfim, Sabino você já vê. Você vê críticas em Sabino. Mas há um respeito maior. Mas ainda tem Chico, pô, que também... Mas aí eu acho que tá a Ju maturado, vai chegar passando essa turma, tá? A Ju vai chegar passando o Renzo e passando o Chico. Assim, na cabeça do torcedor. Na primeira brecha, ninguém vai falar de Chico. Vai falar de Aju. Ninguém vai falar de Renzo, vai falar de Aju. Exatamente. Mas a gente sabe que não é assim que se faz futebol, né? Exatamente. Eu queria só concluir isso aí. Eu ia falar muito próximo do que Lucas trouxe aí, que é a questão do que a torcida vai querer mesmo, Cássio. E eu tenho um grupo de amigos que tem 2 torcedores do Náutico e eles não tinham assistido nenhum jogo do Sport ainda na Copa São Paulo e viram o de ontem. E aí eles começaram a elogiar Marcela Ju, né? E falaram que ouviram muito bem, ouviram muito falar de Juan, né? De Juan Xavier, e também já tinham ouvido falar de Riquelme, que fez tantos gols no Sub-20. Então, assim, eles já têm essa casca que a torcida vai pedir. Então, não é só 1, 2 ou 3. A galera vai pedir. Agora. Não, mas não foi isso que eu falei, não foi exatamente isso que eu falei, Tarcísio. Eu acho que todos esses caras têm que entrar, precisam ser utilizados, negociar qualquer coisa. Que não é, os caras não vão voltar a ser sub-20, não é isso não. O que eu quis dizer é que, para quem acompanha futebol há algum tempo e tal, que seja um pouco racional, o cara não vai querer que, a partir do fim da campanha da Copa São Paulo, que metade do time do esporte profissional seja metade do time que está na Copa São Paulo. De repente, os caras podem até não cometa isso acontecer, mas assim, pessoas de uma forma racional, quem pedir isso vai estar errado. Não é mas assim. Vai ter pressão, por exemplo. Rapidinho, vai ter pressão. A questão é incorporar. A pressão sempre existiu, pô, até quando o time da base não era bom, quanto mais o time da base sendo bom. A questão é que os caras vão voltar e vão ganhar oportunidade. Vai ter estadual, vai ter Copa do Nordeste. Se as pessoas quiserem que a partir do fim da campanha que o esporte tem que ter no time jogando 3 ou 4, detalhe, se os caras ganharem, se os caras entrarem todos renderem, eles vão virar titular mesmo. O Santos de 2002 foi assim. O time estava quase ali mal, na reta final, botou um time cheio de garotos, o Santos foi campeão brasileiro da Série A. Com o time na reta final. Conseguiu a 8ª vaga no mata-mata, ganhou o mata-mata e foi campeão brasileiro. Então isso pode acontecer. Mas numa situação normal, de um fim de uma campanha boa, como vem sendo feita, de jogadores talentosos, com capacidade de serem incorporados, é isso que o esporte precisa incorporar esses jogadores. E dentro disso, eles serão utilizados. Se o debate for que vai ter uma pressão para utilizar 3 ou 4, eu discordo completamente desse debate. Eu acho que é um debate que, na verdade, não é real. Porque não é o que acontece. Não interessa se a torcida está pedindo para colocar 3 ou 4. Não é assim que se faz.
em canto nenhum se lança 3 ou 4. Detalhe, 3 ou 4, um time pronto. Porque, de repente, se for assim... O Sport até jogou uma vez contra o Salgueiro. No dia seguinte ao jogo contra o Campinense da Copa do Nordeste, aí não tinha data. O jogo foi no dia seguinte mesmo. O Sport jogou no domingo, o jogo foi na segunda. E os 14 jogadores que o Sport utilizou contra o Salgueiro, ou seja, os 11 titulares e os 3 que entraram, não tinha a regra dos 5 substituições ainda, eram só 3. Os 14 jogos eram da base, eram jogadores da base do Sport. Aquilo é uma situação de exceção. Ou seja, todo mundo foi lançado. Não é esse tipo de jogo que eu estou falando. Eu estou falando um tipo de jogo onde o time titular, o time principal, as contratações, todas estão à disposição. A prioridade da competição é essa, esse time está à disposição. Não é assim, tira 4 e bota 4. Não vai ser exatamente assim, não. Mas não vai ser assim. Mas vai ser assim. O que eu quero dizer é o seguinte. Se a pressão for para mudar esses 4, vamos lá. Não é pressão salutar. Edinho tá mal no jogo. Já vão querer Jean. Vai ter pressão. Tu que tá dizendo isso. Mas eu acho que tem Paulinho na frente. Mas eu tô falando, não sei o que eu tô dizendo, é só acompanhar o que já se diz, assim. Mas isso eu acho que é mais uma opinião particular do que um sentimento. Por exemplo, depende do banco que tiver, eu não acho que a galera vai dizer, a partir de agora, Wanderson e Labandeira não serve mais. Eu acho isso que eu tô preocupado, mas é daí que parte não serve mais, é começar a falar o outro nome do cara, tem que botar esse cara, uma pressão. Exatamente. Vai dar oportunidade. Hoje foi assim. A oportunidade vai ter. A gente tá concordando que o caminho deve ser o mesmo, tá? Todo mundo aqui acha que o caminho deve ser o mesmo. Acho que a discordância aí é do que vai acontecer da torcida para o clube, né? Porque já aconteceu hoje. Eu acho que a pressão vai ser já aconteceu hoje. Eu acho que vem um pouco da transmissão, os caras da transmissão que são muito aéreos assim em relação aos temas do esporte. É foda. Fica até... são muito aéreos. Os caras até melhoraram algumas coisas. Melhorou. Já tá uma coisa digna, já não é mais um absurdo. Veja, o clássico eu elogiei. Tinha um repórter em campo. Para mim foi fantástico. Não quer botar um repórter em Salgueiro? Pega o cara que seria o repórter e bota como se fosse um comentarista. Exatamente. O cara falar coisas factíveis, coisas reais. E não, ajuda, o esporte foi fundado em 1905. Ajuda os caras a não cometerem erros que interferem no público, que isso é que é o grave. Veja só, chegou uma pergunta sobre Juba na lateral e os caras responderam como se o cara estivesse perguntando que queria Juba fora do time. Não era isso a pergunta que ele queria. A pergunta é, o treinador está inventando Juba de lateral. Todo o comentário foi feito sobre Igor ganhar a posição de Juba. Quando o cara que perguntou estava sugerindo que Juba virasse ponta. A posição do ano passado. E Tarcísio da corneta me incomodou pra caralho. Me incomodou muito. Tarcísio da corneta. Corneta é uma porra, meu irmão. É buzina, caralho. Sempre. Mas o que eu estou dando exemplo é dessas análises viajadas. Sim. Quem sobrou para Paulinho. Eles ecoaram pedidos de Paulinho e aí multiplicaram o pedido de Paulinho. Fala, Tarcísio. Esse debate, Fred, que tu trouxe aí os caras perguntaram sobre Juba e a turma nem se ligou, me fez lembrar quando o Vojvoda começou a colocar agora me foge o nome dele, Tinga, quando mudou a posição de Tinga, né? E algumas pessoas que iam participar da transmissão VG, eu estou falando do Premier, não estou falando nem da zona, nem do nosso futebol, os caras ainda ficaram meio perdidos para entender Tinga como se fosse assim uma posição diferente, ele não é zagueiro, ele é lateral. Então, assim, para você ver, às vezes, o nível de desconhecimento. Aí vem um Cabral Neto e tira aquela onda. Aí você só um ponto, assim, não é problema os caras serem do Rio ou de São Paulo. Zero. Não tem problema os caras serem de Fortaleza, de Salvador, de qualquer lugar. O problema é que os caras chegam de paraquedas, pô. Aí cabe à empresa dar subsídio para os caras terem alguém do lado ali que isso. tenha na ponta da língua, velho. E os caras também, cá entre nós, faziam um esforcinho, né? Certo, mas mesmo assim, ia sobrar uma coisa ou outra ali. Sobra. Essa de Juba mesmo sobra. O cara não tem como entender a complexidade de que o cara, na verdade, não tá querendo que o lateral saia, tá querendo que o lateral vire ponta. Quando ele botou Igor, os caras ficaram na dúvida se Juba ia pra ponta ou não. Vamos ver como é que o time vai se arrumar. Era uma coisa muito óbvia. E eu queria, só para fechar essa parte, eu queria fazer um gancho com o jogo de hoje, né? Já que a gente está falando dessas opções. Gabriel, né? Gabriel Santos. Então, assim, a gente está falando aqui de opções, Cássio falou aí e tal. Mas você vê que a gente for olhar, Gabriel, poxa, o jogo de sábado e o jogo de hoje, você tem que dar crédito a ele. Aquela bola na trave. Total. Então, assim, dois bons jogos. Sábado
Exatamente. Sábado agora, ele é titular, lógico. É titular. Mas se ele for mal sábado, ele tem crédito. Ele tem crédito. Fez uma boa partida. Acho que fez uma boa partida. Mas talvez não seja titular, não, viu? Acho que Wagner Love depende eu acho que Love talvez tenha sendo preparado para esse jogo aí, titular. Eu acho que Wagner tá muito bem, veja só. Eu acho que ele pode até ir para a direita, ele não perde a posição, não. Tá, pode. Okay. Pode ser. Também tem isso. Tá muito bem. Ele pode jogar. Tá muito bem. Muito bem. Deu um drible hoje. Não, muito bem. A bola que ele finalizou na trave. Tira, né? O cabeceio que ele fez pro gol anulado, o cara tá muito bem, pô. O cara tá completo. Veja só, ele tá muito bem. Completo, pô. Ele cabeceia bem, ele chuta bem, ele sai da área, ele arma. Pelo amor de Deus. Tem alguma coisa errada, veja só. Esse cara vai decepcionar. Eu tive uma informação essa semana, foi depois do jogo, na verdade, acho que no domingo. Não sei, eu acho que eu não participei do telecast não aqui, mas um monstro fisicamente, essa informação de dentro do esporte, assim, quando chegou muito na frente dos outros, aquele soccer test lá que a turma faz, muito bem, e talvez isso esteja fazendo a diferença também, né? Assim, o cara chegou voando, enquanto a turma tá na pré-temporada, né? O Wallace pernambucano, né? Só joga 3 meses. E quem tá muito bem também continua, né? Fabinho, né? Fez um bom jogo hoje também. Fabinho é chovendo molhado, né? E a gente tem que entender, eu falo sobre Labandeira, é isso. A gente tem que entender que tem jogador que chega muito bem e tem jogador que demora. Então, assim, por isso que eu vou na contramão aí desse senso comum de hoje, nessa avalanche de pedidos por Paulinho hoje, tá? Porque eu acho que assim é perigoso se você começar a não dar chance, a não dar jogo e a não dar ritmo a Wanderson, a Labandeira, porque esses caras foram úteis, são úteis, e eu acho que eles têm que esgotar um pouquinho mais. E Paulinho não vai ser utilizado, tem que ser utilizado. O Sport, depois do jogo com o ABC, entra na maratona maior de jogos, e aí você, jogos titulares contra o ABC, no primeiro jogo do Pernambucano seguinte, aí já é Paulinho, aí já é, se tivesse eliminado da Copa São Paulo, já joga a turma que chegou, já começa a rodar mais, mas eu acho que hoje era preparação para sábado, tá? E eu acho que é importante, assim, Paulinho é um menino da base que não entrar hoje não abala o psicológico dele. E se você começar a colocar Paulinho na frente de Wanderson, na frente da Bandeira, você pode murchar um desses jogadores muito cedo. Tá? E eu acho que tem que ter paciência. Eu acho que Ederson, para isso, ele é um treinador cauteloso, né, como eu disse. Não abala mesmo não, Fred. E principalmente depois da entrada que ele teve no jogo de sábado, né? Não tem como abalar. Eu entendo que queriam ver de novo. O campo é pior. São outras situações, né? Aí ele joga muito bem, ele entra muito bem no sábado. Hoje não entrar, não vai abalar ele, não. Eu concordo contigo. O que impediu a entrada dele foi começar com o Everton. Porque depois acabou a chance de substituí-lo. Esse foi o ponto. Começou com o Everton, as substituições que tinham que fazer foram feitas, e aí sobrou só a última do meio. Não tem jogador no meio, né? Não tem meia no banco, em canto nenhum. Não sei se Jorginho já vai para sábado. Também não tenho informação, não. Eu tava vendo no post de Cássio aqui agora, eu não tinha visto esse número, tá abrindo aqui agora. 15-9, né, nas finalizações que Cássio colocou aqui. Assim, e pelo volume, eu até pensei que a diferença era maior. Não, eu acho que foi maior, porque essas finalizações, essas finalizações contam muitos erros do Salgueiro. O único chute do Salgueiro na barra foi o gol, pô. Foi até um gol bonito, não é nem um gol achado. Foi um gol muito bem trabalhado. Muita gente está vendo aqui no chat tomar culpa de Thierry, culpa de Sabino. Não, acho que é um gol. Eu achei Ronaldo num trotezinho, tá? Mas veja, o gol sair, alguém tem que acontecer alguma coisa. Mas eu acho que o mérito nesse caso, é muito mais da construção. Eu achei mais mérito do que... Mas foi a única finalização certa do Salgueiro no jogo. E lembrando que finalização certa, trave não conta. A trave de Gabriel Santos não está entre as 5 finalizações certas do Sport. O gol anulado não está no scout de finalizações do Sport, nem finalizações gerais, no 15-9, e nem... 2 traves, né? Ainda teve a trave de Edinho, não conta? Veja só, o lance anulado, tudo aquilo estava anulado. Ali seriam 3 finalizações para o Sport.
Porque aquele seria 18-9. Tá acertando bastante a trave. Uma delas não seria certa. E se fosse... Eu acho que Fred tá na memória ainda o chute de Juan Xavier ontem ainda na trave também, né? Quando tava 2-0. Não, mas teve contra o Maguari o chute de Ronaldo na trave no começo do jogo. Verdade. E um detalhe das finalizações é que, na minha visão, assim, o melhor jogador, se a gente fosse dizer um só do Salgueiro, seu goleiro, lógico. Eu acho aquele cara chato pra caralho. Pode ser, mas... já que Tarcísio levantou a bola aí, bora montar um podzinho rápido aqui do esporte, sem muitas... só pra gente montar aqui. Tarcísio, quem foi o melhor do esporte? Quem você coloca aí? Gabriel, Fabinho e Juba. Gabriel, Fabinho e Juba. Concordam? Acrescentam mais alguém? Fred, Cássio? Vou com o relator. Gabriel, Fabinho e Juba. Ótimo. Gostei um pouco de Everton. Gostei de Everton ali, mas... Não lembrava de quem mais... Eu nem lembrava mais do jogo, o jogo já faz tanto tempo, mas abri aqui e tá lá Gabriel, Fabinho e Juba. Pronto. Cravou. E Juba de lateral, tá? O gol de falta foi muito bonito. Muito bonito. Absurdo. Eu acho que o Sport tem que ter inteligência. Henderson tem que ter inteligência para saber Eu não lembro do Sport fazer gol de falta. Assim, fez um na base e um hoje. Assim, eu nunca teve visto gol de falta do Sport assim, nos últimos tempos, porque contra o Cruzeiro... Juba já tem 4 de falta. Não, digo um em cima do outro, porque contra o Cruzeiro ontem também teve um gol de falta. Eu acho que Henderson tem que ser inteligente para a gente começar a ver Juba sendo utilizado em jogos que dá para ter Juba como lateral esquerdo. Eu acho que isso é fundamental, tá? Porque alguns jogos da Série B também dá. Não é só o jogo do Pernambucano que dá, não. Contra a ABC, na ilha, dá para Juba ser lateral esquerdo. Taca porra, pelo amor de Deus. Até porque não a gente dá tem contra, não dá contra o Palmeiras, pô. Não dá contra o Flamengo, não dá contra o Fortaleza. Mas não vai jogar com esses times, não. Fortaleza talvez, mas Palmeiras Até porque a gente tinha essa dúvida de Juba, a gente tinha com o Everton, quando o Everton foi lançado, né? E Everton acabou dando conta. Eu sei que. Everton virou lateral, pô. Everton virou lateral. Hoje Everton não consegue jogar de ponta direita, assim. Eu tava vendo a escalação da Copa São Paulo. Tava vendo a escalação da Copa São Paulo quando Everton jogou, que tinha Mikael, eu acho também. E, poxa, Everton atacante, pô. Ele joga de atacante na base. Então é isso, meus amigos.